Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina. Eu vou estar aqui hoje com vocês nessa noite para introduzir as palestrantes e também para intermediar as perguntas que surjam nas apresentações. Então, a primeira palestrante de hoje é a Patrícia Ortiz. Ela é consultora em ciência de dados na Accenture Brasil. Ela se formou em engenharia eletrônica pela UFRJ. E o tema da pesquisa, e o tema da palestra dela hoje vai ser a consultoria e a ciência de dados. Patrícia, boa noite. Deixa a palavra com você agora. Oi, pessoal, boa noite. Vou compartilhar aqui minha tela. Avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Sim? Bom, vou minimizar aqui e vamos começar. Hoje, eu sou a Patrícia e eu estou aqui para falar um pouquinho de como é que é trabalhar com ciência de dados em uma empresa de consultoria. Então, essa aqui é a nossa agenda de hoje. Primeiramente, vou falar um pouquinho mais sobre mim, da minha trajetória acadêmica e profissional. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de serviço, os principais tipos de serviço oferecidos pelas empresas de consultoria nessa área específica de ciência de dados. Vou apresentar também alguns cases de analytics aplicados ao negócio. E, por fim, deixar uma mensagem sobre os desafios e oportunidades para nós, mulheres atuantes nessa área. Então, essa aqui é um pouquinho da minha linha do tempo, né? Eu nasci e cresci na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho 26 anos. E durante o colégio, eu sempre fui uma aluna bastante estudiosa e eu ia bem nas matérias ali de uma maneira mais geral. E o meu gosto, assim, por essa área de exatos, ele começou a ficar mais aflorado mais para o ensino médio, quando eu comecei a fazer técnico em eletrônica pelo Cefet, aqui do Rio de Janeiro. E eu não tenho certeza se nessa época, eu ali com os meus 13, 14 anos, eu já tinha assim, uma noção exata do quão desproporcional era em relação a gênero, esse mundo que eu estava começando a entrar ali de eletrônica e computação. Mas fato é que ali em 2008, por exemplo, nessa turma que eu entrei, nós éramos apenas 4 meninas ali de um grupo de 30, 40 alunos que entraram. E, bom, em 2011 eu concluí o técnico, fiz o estágio para tirar o diploma e já emendei ali no início da graduação, como eu fiz engenharia eletrônica e de computação, e mais uma vez ali essa proporção de homens e mulheres, ela praticamente se manteve. Dessa vez nós éramos 5 meninas de um grupo de 45 que entraram, e dessas 5, somente eu e essas 2 amigas minhas que estão aí na foto, nos formamos. E vale comentar também que de todos os professores do meu departamento, a gente só tinha uma mulher. Bom, no ano de 2014 eu fui para o intercâmbio na Irlanda, voltei em 2015 e em 2016 eu comecei a estagiar, primeiramente com BI, numa empresa chamada Choice Technologies, que é uma empresa também de consultoria, mas ela ali focada mais em atender as concessionárias de energia elétrica, onde ela utilizava ali técnicas de data mining, de machine learning para fazer detecção de fraude de energia, ou os famosos gatos. E em 2017 eu me formei como engenheira e ali no final do ano eu já comecei a atuar como cientista de dados na Accenture, que é onde eu estou até hoje, já tem cerca de 2 anos e meio. Bom, a Accenture, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria em tecnologia, aí com mais de 505 mil funcionários ao redor do mundo, em cerca de 51 países e atendendo aí algo em torno de 6 mil clientes. As indústrias e as áreas de atuação, elas são bastante diversas, eu pontuei alguns exemplos para vocês verem, mas a gente vai ter ali clientes na área de saúde, varejo, na indústria química, mercado financeiro e etc. E o time de ciência de dados da Accenture, ele atua de maneira cross entre essas áreas. E o que isso significa? Em algumas consultorias, a gente vai ter ali times específicos para atender essas áreas específicas, né, esses clientes. E isso na Accenture não é uma regra, assim. Então, a cada projeto que a gente vai pegando, é possível que a gente vá trocando essas áreas de atuação. O que eu particularmente enxergo de forma bastante positiva, porque isso traz um dinamismo muito grande no nosso dia a dia e um aprendizado também, ainda mais para quem está começando, né, no mercado de trabalho, está começando a descobrir o mundo dos negócios, eu acho isso algo de grande valor. Bom,
Aqui eu decidi trazer para vocês os 3 principais, né, tipos de projeto que as consultorias costumam prestar nessa área de ciência de dados. O primeiro deles, eu chamei ele de plano estratégico, que é quando uma empresa que quer começar a incorporar a ciência de dados, seja no seu modelo de negócio ou no seu modelo operacional, mas ela não sabe muito bem por onde que ela começa, ela pode contratar uma consultoria para auxiliá-la nesse processo. Então, num projeto desse tipo, né, normalmente a gente vai desenvolver ali um roadmap para desenvolvimento dessa capability, que vai ali desde elencar ferramentas, avaliar a infraestrutura, equipe que vai ser preciso ali contratar ou realocar. A gente vai também ali ter um processo de educação do cliente para que ele entenda melhor, né, com mais propriedade, o que é a ciência de dados, o que incorporar isso ao negócio dele pode trazer de diferenciação de mercado, de valor. E a gente também vai levantar ali casos de uso, então projetos que podem ser desenvolvidos levando em consideração a complexidade, o tempo de execução, a maturidade que o cliente está ali em relação a dados naquele momento e onde que ele quer chegar com isso. Então, todos esses aspectos, eles são avaliados num plano desse. O outro tipo de projeto que eu trouxe é o que eu estou chamando ali de solução, que é quando uma empresa ela vem até nós, consultoria, com alguma pergunta de negócio, algum problema que ela quer que seja resolvido, e a gente vai desenvolver ali um modelo, aí que pode ser um motor analítico, uma aplicação, que vai ajudar essa empresa a responder essa pergunta ou esse problema que ela levantou. Então, eu vou dar mais alguns exemplos quando eu mostrar os cases, mas basicamente, nesse tipo de projeto, a gente vai passar ali por todo o pipeline mais clássico, digamos assim, de um projeto de ciência de dados, que vai ali desde o entendimento do problema, do negócio, vai passar pelo entendimento dos dados, manipulação, a criação do modelo, a avaliação, até finalmente a gente chegar ali no deploy da nossa solução. E normalmente, nesse momento final ali do projeto, a gente vai precisar tanto fazer uma capacitação do usuário, né, que vai utilizar aquilo ali no dia a dia dele, para que ele incorpore aquilo de fato, e também o que a gente chama ali de passagem de conhecimento, que é ou instruir ali a equipe de cientistas de dados, né, do cliente, como é que eles vão poder fazer algum retreino, como é que eles vão prestar suporte a quem vai utilizar a ferramenta, entre outras coisas. E o último tipo, que eu chamei ali de serviço, é quando essa equipe de cientista de dados da consultoria vai ficar alocada no cliente não só durante a implementação dessa solução ou setup, mas também ela vai ficar ali com o cliente após. Então, seja gerando insights, recebendo dados, processando, validando o resultado de modelo, refinando quando for necessário e oferecendo esse suporte, né? Isso a gente chama ali de serviço. Bom, dado isso, eu resolvi aqui trazer 3 cases que possam ilustrar um pouquinho melhor esses aspectos aqui que eu comentei até agora. O primeiro desses projetos, ele é um projeto que foi para uma empresa de mineração aqui do Brasil, e o escopo desse projeto era reduzir o custo variável do processo de pelotização. Mas o que é pelotização de tudo, né? Durante o processo de extração do minério de ferro e o peneiramento desse minério, são geradas pequenas partículas chamadas de finos de minério. Esses finos, por eles terem um tamanho muito pequeno, eles precisam ser aglomerados, e esse processo de aglomeração dos finos é o que a gente chama de pelotização. Esse processo é bastante complexo, com diversas etapas, insumos que são utilizados, equipamentos. Então, o primeiro desafio do projeto era, primeiro, identificar como que todas essas variáveis influenciavam na qualidade final da pelota que é produzida, onde a gente tinha que observar ali diversos aspectos, como a abrasão, a concentração de certos componentes químicos nessa pelota final, o próprio tamanho ali dela, que precisa estar dentro de certos limites, entre outros aspectos. E depois tinha uma segunda parte, que era utilizar o aprendizado desses modelos em conjunto ali com todas essas restrições de qualidade e mais os custos de operação, para assim gerar um modelo prescritivo que buscava otimizar todas essas variáveis que a gente podia controlar, de modo a diminuir o custo do processo como um todo, ainda assim atendendo a todos os requisitos de qualidade que eram necessários durante esse processo. O outro projeto que eu decidi trazer aqui foi numa área totalmente diferente, foi em educação, e ele foi um projeto de transformação digital de um grupo de ensino.
Esse projeto ele era mais estratégico, então ele envolvia outras áreas da Accenture, como pessoal de governança ágil, experiência do usuário, de TI, e tinha ali uma frente específica voltada a dados, cuja missão principal dessa frente era construir ali o que a gente chama de Centro de Excelência de Analytics, que ia prestar suporte para esse grupo como um todo, desde indo de áreas de marketing até a área mais pedagógica, por exemplo. E foi dado como desafio para esse Centro de Excelência desenvolver uma POC, que é uma prova de conceito, de como que a gente ia conseguir utilizar dados para melhorar o ensino dos alunos dessa instituição. Então, primeiro, a gente desenvolveu um dashboard focado no professor, onde ele ia poder ali ter visões sobre o desempenho e evolução das suas turmas e dos seus alunos. Em paralelo, a gente construiu ali um sistema de recomendação de conteúdo acadêmico que gerava listas de questões personalizadas para cada um desses estudantes. E para construir isso, a gente utilizou um algoritmo chamado Bayesian Knowledge Tracing, que ele é capaz ali de, observando os erros e acertos desses estudantes ao longo de um período de tempo, ele consegue estimar o quanto que um aluno aprendeu ou não de um determinado conteúdo que a gente quer avaliar. Então, para isso, a gente utilizava ali desde questões que foram respondidas via LMS, quanto as próprias provas que foram realizadas, para aí sim tentar estimar ali onde é que estavam os gaps de aprendizagem desses alunos. E com isso, a gente formular essa lista de questões ali personalizada, de forma a tentar sanar esse conteúdo ali que precisava ser revisto. Opa. Foi. Bom, e o último projeto aqui que eu trouxe para vocês, ele foi um projeto realizado no Hospital de São Paulo, e era um projeto ali que tentava criar um modelo preditivo que gerasse um score de propensão à internação de um paciente, a partir do momento ali que esse paciente ele chega numa emergência. Então, a gente tinha um modelo ali rodando em produção, que a cada nova informação que ele recebia desse paciente que chegou ali na emergência, ele recalculava essa propensão à internação. Então, por exemplo, quando o paciente chegava ali na triagem, a gente ia ter informações sobre o prontuário, as queixas desse paciente, os sinais vitais dele, e isso servia ali como primeiro input para esse modelo e já gerava ali um score. Em seguida, esse paciente ele recebia ali o primeiro atendimento, o médico podia solicitar alguns exames, podia já passar alguma medicação, e isso novamente retroalimentava o modelo e gerava um novo score, e assim por diante. E esse KPI, ele ficava ali sendo monitorado por meio de uma central com especialistas que ficavam acompanhando esse valor e tinham ali o poder de tomar decisão se eles iam querer, de repente, bloquear um leito, porque esse paciente provavelmente ia precisar, ou já começar a preparar esse leito, de modo a acelerar esse processo mesmo, né, que é de grande importância. E também tinha uma componente ali de otimização que buscava alocar esse paciente ali no leito da especialidade mais indicada de acordo com o seu diagnóstico. Bom, e para fechar aqui, eu resolvi trazer os dados de um estudo que foi publicado esse ano ainda, pelo BCG, que buscava entender ali quais eram os motivos que mantinham mulheres afastadas dessa área de ciência de dados. Então, esse estudo ele trazia um número que um percentual ali somente de 15 a 22% dos cargos de cientistas de dados hoje eram ocupados por mulheres. Mas a gente sabe que esse número não é algo isolado ali da ponta, né? Ele é todo um reflexo que vai ali desde a academia, onde menos mulheres se matriculam nesse curso do STEM, né? Que seria ali um acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E isso, por sua vez, acaba sendo refletido no mercado de trabalho como um todo. E a gente ainda sabe que esse funil, ele traz ali por trás deles questões super complexas, né? Desde possíveis vieses da nossa sociedade como um todo, que faz com que menos meninas se interessem por essa área de exatas, que a gente chama de exatas, até outras questões também, de dificuldade de reter mulheres trabalhando nessas áreas, né? Que muitas vezes ali podem ter ambientes sendo hostis à presença feminina, dentre outras razões. E o estudo ele também traz outros dois pontos, né, como essas possíveis razões que afastam essas mulheres dessa área de ciências de dados, que são, que muitas acreditam que data science ainda é um campo
muito teórico e de pouco impacto, que foi algo até que me surpreendeu um pouco, porque essa não era uma visão que eu particularmente tinha, mesmo antes de entrar na área, mas pelo visto é uma percepção ainda muito comum, não só em homens, não só em mulheres, mas também em homens, de acordo com a pesquisa. E outra é que muitas mulheres não têm ali uma visão muito clara ainda de como que é uma carreira de cientista de dados, além dessa hype toda ali que hoje em dia tem na profissão. Então, assim, para finalizar, eu queria, na verdade, eu espero, né, que essa apresentação ela possa ter esclarecido pelo menos um pouquinho, né, de como que é ali o dia a dia, os projetos, né, normalmente ciência de dados pode ser aplicado, dizer para as meninas que têm interesse na área que não se intimidem, que se candidatem, porque realmente é uma área que está aquecida, que está precisando de profissionais qualificados e que precisa ainda, tem muito espaço para ser ocupado e esse espaço precisa ser ocupado cada vez por mais mulheres, né? É importante que isso aconteça. E era isso. Deixei meus contatos, meu e-mail, LinkedIn, quem quiser adicionar, mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade. Obrigada, Patrícia, pela sua palestra. Então, vou intermediar algumas dúvidas que chegaram. Tá bom? A primeira dúvida, ela veio de Thalita Souza, e ela pergunta: esses times que trabalham com esses projetos de data science na Accenture, eles são formados por quais profissionais? Então, eles são profissionais diferentes, assim, a gente tem desde cientistas da computação, a engenheiros como eu, economistas, muitos estatísticos também, e recentemente, ano passado, a gente contratou um biólogo. Então, assim, realmente, times multidisciplinares são importantes nesse tipo de ambiente. Amanda perguntou: todos esses projetos que foram citados foram desenvolvidos em qual linguagem e software? Então, quase todo mundo lá do time ou programa em R ou em Python. Então, pode ter sido utilizado um dos dois, assim. Normalmente são essas linguagens que a gente usa ali na Accenture. Mas eu sou time Python e eu defendo Python. Então, Mariana perguntou: você acredita que esse período de pandemia mudou ou vai mudar os métodos de trabalho e de organização de pessoas e empresas definitivamente? Eu acredito que sim. Ainda mais em consultoria, a gente tem muitos projetos, né? E que a gente fica alocado dentro do cliente, e em outros não. E, obviamente, né? Falando aqui do lado de consultoria mesmo, né? Existe um custo maior ali em manter uma pessoa alocada fora da base, às vezes em outro estado, e etc. Então, assim, pelo menos na nossa área, eu acho que vai ficar cada vez mais comum a gente não precisar ficar alocado no cliente, tendo em vista que, de uma maneira geral, para os projetos que não pararam, a gente tem conseguido sim manter essa relação com o cliente, fazer as entregas mesmo à distância. Então, isso vai mudar com certeza. Fábio Cavalcante perguntou: primeiro ele falou parabéns pela ótima palestra, depois perguntou como vocês faziam para otimizar as variáveis de interesse com o modelo preditivo criado a partir dos dados. Tá, eu acho que ele devia estar falando do projeto lá da mineração, né? A gente gerava, foram modelos, né, de predição, onde a gente gerava regressões para todas aquelas grandezas que a gente estava querendo avaliar. Então, todas aquelas equações eram utilizadas para o modelo de otimização, com aquelas restrições de qualidade e outras restrições também que são inerentes ao processo. E aí sim, onde a gente podia variar, em algumas dessas grandezas a gente podia ali alterar, a gente fazia as simulações de otimização. Mas era basicamente isso, era assim que a gente unia os dois. Júlia Carolina perguntou: quais materiais indica para quem quer começar a trabalhar na área? Então, na internet tem muito material disponível de ótima qualidade. Eu indicaria, assim, como site, né, lugares onde você pode procurar muitos cursos bons, seria o Coursera, que é uma plataforma de ensino, assim, com cursos excelentes da área de ciência de dados. Alguns você paga ali uma mensalidade durante o curso, mas também dá para você pedir uma bolsa, onde você não paga nada e pode desenvolver. Tem o edX também,
que é uma outra plataforma também de cursos. A maioria são gratuitos e você só paga se você quiser o diploma. Tem a Udacity também, que oferece cursos. Então, assim, são plataformas que tem cursos muito bons. Além do próprio YouTube, assim, você consegue achar aulas mais teóricas, do MIT, por exemplo, em que você pode ganhar uma base mais teórica, né? E que vai ser importante nessa construção aí da sua capacidade de trabalhar como cientista de dados. Patrícia, muito obrigada pela sua palestra e por compartilhar tanto conhecimento e experiência com a gente, tá certo?